Todos bem-vindos, tudo beleza? Que é o Anderson Barbosa. Nós vamos hoje iniciar um projeto que é um sistema de delivery, certo? Então aqui na área de trabalho eu vou criar a minha pasta. Você pode criar aí onde você quiser. Eu atualmente estou usando o Linux Ubuntu, mas você pode fazer isso no Windows ou qualquer outro sistema. Nós iremos utilizar o Visual Studio Code, né? Que eu já passei para vocês aí na nossa comunidade sobre o Visual Studio. E agora nós iremos até a pasta onde está aquele arquivo. Então é aqui, ó, Open Folder, que é abrir a pasta, né? Se o seu tiver em português. O meu está na área de trabalho, sistema de delivery. Agora que abrimos aqui o sistema de deliveries, eu vou criar um novo arquivo aqui, mas não precisa criar um novo arquivo aí não, só para vocês entenderem qual que vai ser a linha de raciocínio nossa aqui. Quando a gente vai acessar um site, ou a gente pesquisa aqui no Google, certo? Ou a gente coloca um domínio específico lá na URL. Por exemplo, se eu estou procurando por uma notícia, então estou abrindo a notícia da CNN Brasil, certo? E tá ali todo esse domínio, ok? Então aqui, ó, vou criar um arquivo de texto simples, só para a gente começar a pegar a linha de raciocínio aí de como que essa ferramenta vai funcionar, tá? Todo site nosso, ele tem um nome, e esse nome desse site é chamado de domínio. Porque pensa comigo, tem um computador na internet chamado servidor. Como é que a gente vai identificar onde é que esse computador está? Onde é que os arquivos que eu quero acessar estão? Ele é, então, acessado através do seu endereço, do seu domínio. Por exemplo, aqui, o domínio é cnnbrasil.com.br e cnnbrasil.com.br ele se refere a um computador específico em algum local, em alguma hospedagem. E aí esse computador tem todos os arquivos, né, que foram programados previamente e está disponível para a pessoa poder acessar. Então, no nosso caso aqui, nós não vamos configurar domínio ainda. Por quê? Porque nós estamos desenvolvendo ele, e já que estamos desenvolvendo a ferramenta, vamos fazer tudo localmente, né, no nosso computador. E só lá no final que a gente vai migrar para um servidor online. E aí eu vou passar o passo a passo para vocês realizarem isso. Uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer é pensar o que eu tenho que fazer para desenvolver essa ferramenta. Porque a gente não vai desenvolver do nada, tem uma linha de raciocínio. Lembra que eu falei para vocês que nós iríamos criar, que vocês tinham que ler um pouquinho lá sobre HTML, CSS, JavaScript, PHP? Certo? Quando eu vou criar um arquivo de um site, eu tenho que criar ele no formato HTML, arquivo.html. É um nome qualquer, .html, certo? Só que quando a gente está criando algum arquivo principal, sempre tem que ter, que é uma index, nós criamos então com o nome index.html, que dessa forma o navegador consegue interpretar que aquele dali é o arquivo principal daquela pasta e que ele é um arquivo, né, de um site. Então, por isso que ele o navegador vai ser capaz de interpretar ele. Então, já mandei abrir ali o index.html no navegador e ele vai abrir agora. Não tem nada dentro, porque a gente só criou o arquivo. O arquivo está totalmente branco. Então, não tem código-fonte. Você pode ver que ali em cima, ó, que é onde fica o título da página, está index.html. Nesse aqui não, já está assim, ó, temporada em Juiz de Fora, temporal, né, em Juiz de Fora e tudo mais.
Então, aqui em cima, nós vamos ter que mudar. Nós vamos ter que criar, né, um título para o site. E aí eu começo o quê? A escrever de forma linguagem natural, que a gente fala, que é o nosso texto mesmo. E depois a gente vai escrever esse mesmo código, esse mesmo algoritmo, de forma que o computador entenda. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer ali, colocar um título no site. Aí, o meu navegador, ele tem alguns plugins de inteligência artificial instalados. Então ele sempre fica sugerindo algum texto, algum código. Como eu coloquei que é HTML, ele sempre vai ficar me sugerindo algum código HTML. Então tem hora que aparece alguns textos aí, ó. Por exemplo, esse daí. É a inteligência artificial tentando me sugerir um código, certo? Na parte de baixo do código, da página, é o corpo da página, certo? Nessa parte branca lá que eu mostrei anteriormente, é o corpo do site. É lá que vai ficar todas as informações do site. Os conteúdos, título, botões, fotos, imagem e assim por diante. Então, eu já estou definindo ali que no corpo da página, né? No corpo da página a gente vai ter que colocar alguns elementos. Quais são esses elementos? Nós podemos procurar algum site de referência ou ver como que algumas empresas trabalham, né? E eu já fiz isso. O que eu fiz? Eu fiz um pedido de delivery recentemente. Então, eu tô pegando a mesma linha de raciocínio, né? Quando eu vou pedir comida, eu vou lá no WhatsApp, entro em contato com a pessoa, falo com a empresa, geralmente peço o cardápio, eles me mandam um cardápio. Às vezes esse cardápio não é digital, é um arquivo PDF, ou se não são fotos. Pego essas fotos, vejo o que eu quero e retorno para a pessoa o que eu gostaria de pedir. E aí ele finaliza o meu pedido e me atualiza tudo de forma manual, certo? Então, é basicamente isso que acontece. Então, nós temos que estruturar o nosso sistema o quê? A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é um cardápio. Porque como é que eu vou pedir alguma coisa no delivery se eu não sei o que aquela empresa está ofertando para o cliente? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso, é criar um cardápio, né? E nesse cardápio a pessoa vai ser um cardápio digital, a pessoa vai escolher o que ela quer. E aí, depois de escolher o que ela quer, aí vão finalizar o pedido e enviar o pedido para a cozinha, né? Para preparar isso. Então, pedi o cardápio para eles. Eles me mandaram as fotinhas. Vou usar uma imagem de referência, que é a primeira imagem. Então, nós estamos desenvolvendo a ideia do zero. A primeira coisa que eu tenho que ter é um cardápio. Vou usar essa imagem aqui de referência. Se a gente for observar, no título, no cabeçalho do nosso cardápio, a gente tem um nome da empresa. Então é isso que nós vamos colocar aqui, ó. No cardápio tem que ter o nome do restaurante. Então nós vamos criar isso, certo? Só que eu vou escrever isso em linguagem natural e depois eu vou procurar o código HTML para transcrever isso de forma que o navegador consiga entender. Logo abaixo a gente pode ver ali no cardápio que tem as categorias do produto. Como assim? Deixa eu abrir o cardápio aqui para te mostrar, ó. Sashimi de salmão, se é a categoria do produto. E aí embaixo vem os produtos. 5 sashimis de salmão, R$30. Então ali tem a quantidade de produto, né? Que é um combo, né? Vamos pensar assim.
produto dele, de certa forma, é um combo. Vem a quantidade do produto, o nome do produto e depois o valor. Nesse caso aqui que nós estamos usando de referência. E aí eu estou especificando cada campo desse aí, porque isso aí vai ser importante na hora que a gente for registrar as informações. Que a gente precisa saber o que eu tenho que salvar no banco de dados, o que tem que ficar salvo no sistema, né? Para depois eu poder recuperar essa informação e escrever na tela. Vocês vão perceber aqui que eu estou tentando seguir a linha de raciocínio natural, que é o quê? Tentar repetir aquilo que a gente faz na prática, que é o quê? Eu entro em contato pelo WhatsApp, acesso o cardápio, do cardápio eu finalizo o pedido, aí a pessoa que recebeu esse meu pedido manda para a cozinha, o pessoal prepara, ele entrega para o entregador o pedido, aí me pede a localização de entrega, me questiona se vai ser pago no cartão ou no dinheiro, e aí que ele vai me enviar o produto. Então eu vou tentar programar essa mesma linha de raciocínio. A parte do WhatsApp já existe, então o que eu vou programar? O cardápio. O cardápio, esse ainda não existe, e é isso que eu vou fazer. Eu salvei ali, se você salvar qualquer texto numa página HTML, ela exibe na página. Porém, ele não vai ser interpretado, né, da forma que a gente gostaria. Você pode ver que eu coloquei quantidade do produto, nome do produto, valor do produto, categoria do produto, e agora eu deixei a informação que possivelmente nós vamos ter que colocar a foto do produto. Todas essas informações aí podem ser importantes para a gente desenvolver mais para frente. Vou ver se eu acho algum cardápio digital aqui para a gente dar uma olhada. Olha o tanto de empresa que tem. Anota aí. Cardápio web. Menu digital. Cardápio.ai. Então, todas essas empresas aí fornecem cardápio. Certo? Depois nós podemos até dar uma estudada como é que eles fizeram para monetizar, como é que eles fizeram para ganhar dinheiro com isso, certo? Vou tentar ver aqui se eu acho algum cardápio, porque todos esses sites aí que eu estou abrindo, nenhum deles é o cardápio que eu quero, é tudo página de propaganda. E eu queria ver um cardápio de verdade para mim poder usar de referência. Eu não queria a página de venda, eu gostaria que fosse uma página do produto mesmo, com os produtos, com as imagens e tudo mais. Não tô achando aqui. Vou deixar, vou ver esses outros aqui que a gente abriu para ver se tem. Recursos, eles vendendo. Realmente eu não vou achar um cardápio aqui para gente dar uma olhada, né? Para usar como referência. O que eu sempre gosto de, antes de eu desenvolver, para eu não ficar perdido no que eu vou fazer, ter algum site de referência. Até peço para o cliente, sabe? Me manda 3 modelos que você achou interessante. Porque aí eu consigo entender realmente o que o cliente está querendo. E aí eu não fico perdido na hora de programar. Mas estamos sem referência aqui, né? Vamos seguir adiante. Qualquer coisa a gente faz uma versão inicial e aí a gente vai melhorando ela na prática. Olha, esse aqui é um outro cardápio que eu fiz para um cliente, onde eu coloquei as categorias, né? Então tem as categorias do produto, tá ali, que é a categoria do produto que eu já tinha anotado aqui em cima. Isso daqui eu estou preocupado porque geralmente quando a gente vai programar, a gente faz um caminho inverso, entendeu? A gente primeiro cria banco de dados e depois cria as outras estruturas, mas se é algo mais profissional. Com vocês aqui eu vou seguir a linha de raciocínio
do pedido mesmo. A gente vai fazer o cardápio e depois as outras etapas para lá no final a gente criar a tabela de banco de dados. Vai ser mais trabalhoso, mas vai fazer mais sentido para vocês. Aí depois que vocês desenvolverem uns 2, 3 projetos aqui comigo, aí dá para a gente mudar a linha de raciocínio e começar na parte de projeção. Então aqui a gente tem um nome do produto, tá ali. Aqui tem um preço, tá aqui, valor do produto. Tamanho. Então, esse tamanho aqui, ó, ele poderia ser igual a quantidade. Então, no lugar de chamar ele de quantidade de produto, eu vou chamar ele de tamanho de produto. Que aí, tanto a questão daquele lá que tem várias unidades, quanto esse daqui que tem o tamanho, eu posso usar o mesmo campo. E nesse cardápio de cá, tem acompanhamento do produto, né? Que além do produto, ele vai acompanhamento, vai mandioca, vai vinagrete, vai outros tipos de produto, certo? Aqui já não tem acompanhamento. Aqui é mais resumido. Mas neste aqui já tem. Então tem nome, tem preço, tem tamanho que a gente pode usar para e a parte do acompanhamento. Esses aqui só tem o nome e o valor. Então já mudou de uma categoria para outra. Um sistema ele tem que ser mais genérico, né? Ele tem que permitir aparecer mais informações. Porque um sistema pode ser que a pessoa use aquela informação ou não. Então eu conseguiria atender uma empresa de sushi e até uma churrascaria, porque eu iria conseguir apresentar os dois. Mas o foco aqui agora, por mais que na hora que eu estava desenvolvendo aqui eu falei a questão do banco de dados, isso é dando um spoiler do que nós iremos ver lá na frente. E aí, quando a gente estiver finalizando a ferramenta, no lugar da gente escrever na página direta, esse tudinho vai ser consultado no banco de dados e retornar aquelas informações que estão salvas lá. E aí a pessoa pode alterar preço, mudar a descrição, tudinho pelo sistema, que automaticamente o cardápio vai atualizar, fazendo assim ser uma ferramenta mais dinâmica, né, para o usuário final, para aquele que não é programador. E pensando, se é um delivery, esse cardápio que eu mostrei, ele não tem um botão de adicionar produto no pedido, certo? Porque tem que ter a opção de colocar um botão de adicionar produto no pedido, vamos dizer assim. E um botão também para finalizar o produto, finalizar o pedido, que aí é o pedido cheio, né? Bom, fechei essas páginas aqui. Tudo que a gente escreveu lá, ó, o navegador está tentando interpretar, mas ele não está conseguindo interpretar, porque está no texto. Então, vamos aqui na nossa comunidade e vamos pegar a nossa referência de HTML. E eu sei todas essas tags de HTML, todas essas informações, mas vocês não sabem. Então, para quem não sabe, como é que eu iria fazer? Eu iria abrir então um HTML para me ver como que se cria um arquivo em HTML. Então aqui, ó, tem o título, tem a primeira tag ali, né, que a gente chama de tag. Ó como é que fica, do lado esquerdo o código, do lado direito o resultado. Então ali está escrito um parágrafo e ali está escrito um título, né? Aquele doctype, não sei se é essa a pronúncia, que eu não sou muito bom em inglês. HTML, ele está dizendo para o navegador que ele está usando a última versão do HTML, que é o HTML5, entendeu?
Então, como é que eu faço? Sempre o sinal de menor, sinal de exclamação, doctype, tudo maiúsculo. Doctype, a tradução é tipo de documento, HTML. Então, dessa forma, o navegador consegue entender que essa página que está sendo feita em HTML5. Se tem a versão 5, quer dizer que existe a 4, a 3, a 2 e a 1, né? E já estamos caminhando para o HTML6. Ela está em fase experimental, mas na prática ainda não está sendo utilizada. Então é isso, certo? Essa tag tem que ser a primeira coisa que tem que ter em um arquivo HTML. Vamos conferir aqui, ó. Essa página da CNN. Será que é a primeira coisa mesmo que tem? Vou clicar com o botão lá direito. Vou vir em exibir código de fonte. Se você observar aqui, ó, tá aqui, ó, doctype HTML, a primeira tag da página de todos os sites que for produzido em HTML5, essa vai ser a primeira tag. Se ela é uma da... E depois a gente cria a tag de abertura, que é sinal de menor HTML e fecha, né? E é bom a gente definir a linguagem da página. Você já viu que algumas páginas, quando você vai abrir, já aparece no navegador Google Chrome, você deseja traduzir essa página? Como é que ele sabe qual que é o idioma que está lá? Porque eu defini isso daqui, ó, HTML, e coloquei um atributo de que a linguagem utilizada é português do Brasil. Ali inicia o HTML e aqui fecha. Então, todo o meu conteúdo do site tem que estar dentro desse HTML, porque ali inicia e lá no final fecha. E ali fecha. Olha como é que é o código de fechamento. Se você leu lá o HTML, vai estar aí. Visualmente, não mudou muita coisa, mas o site, o sistema já conseguiu interpretar. Vocês lembram que eu falei lá do domínio? Se vocês for observar aqui, ó, aparece a pasta aonde está o meu arquivo, que é na pasta Home. E aqui, ó, CNN Nacional na pasta Sudeste, na pasta MG, para depois acessar o arquivo principal. Vamos ver se tem um index.html aqui. Não tem um index.html porque deve ser um outro formato, que ele com certeza vai ser programado em outra linguagem, um PHP, alguma coisa do tipo. Agora, como é que eu faço para colocar um título? Para colocar um título, tem uma tag especial, que é uma tag que é para ser carregada antes do navegador iniciar, que é uma tag chamada header. Essa tag, ela que é ali que eu coloco todos os códigos, vamos dizer assim, a cabeça, né, do site. É ali que eu vou colocar todos os códigos, lógico, os códigos que não vai gerar tanta interação visual, que são os arquivos principais. Eu vou mostrar na prática, você vai entender melhor do que a minha explicação. Mas se você escrever header aqui, ó, a tradução é o quê? Cabeça é onde coloca os metadados, os links CSS e o título da página. Então, se eu vim aqui e colocar header, eu tenho que abrir a tag e tenho que fechar a tag, certo? Meu navegador fica sugerindo o código aqui, mas eu vou mostrar para vocês, ó. Dentro dessa header, o que eu quero colocar? Não é o título do site. Como é que é a tag de título? Se a gente pegar título para inglês, vai ser title. Sei lá se é essa pronúncia correta. É title, né? Se escreve... Ó, o que eu quero? Colocar um título ali. Como é que eu coloco esse título? Title. Ó,
é o título que vai aparecer no topo da aba do navegador. Então, abriu, né? Tem que fechar. Sempre, nunca esqueça de abrir e fechar a tag, porque senão o seu site vai dar algum problema, né? E depois você vai descobrir é porque você iniciou uma tag, o navegador está interpretando que ela não foi finalizada e aí vai gerar comportamento inadequado. Então aqui eu vou escrever, ó, sistema de pedido online, e vou salvar. Quando tá com aquela bolinha lá em cima, lá no index.html, significa que ainda não foi salvo. Então eu vou salvar para vocês verem lá no navegador, na prática, realizando a alteração, ok? Só um momento. Vou salvar, né? Já tirei o texto lá porque a gente já fez. Sistema de pedido online. Então, o que nós escrevemos dentro dessa tag vai substituir lá. Ó, teste. Se eu colocar teste, vai aparecer teste lá em cima. Sistema de pedido. Sistema de pedido. Então, o que eu colocar lá vai aparecer lá. Ok? Muito obrigado.